Olá, boa tarde, gente. Sejam bem-vindos a esse webinar. Enquanto a gente vai esperando todo mundo conseguir entrar aqui na sala, quem estiver participando, se quiser mandar seu nome e o lugar onde está aqui no bate-papo, e a gente vai sentindo de onde estão vindo as pessoas que estão aqui com a gente. Então, vou trazer de novo para quem está chegando agora. Bem-vindos aqui a esse webinar. E enquanto as pessoas estão entrando, a gente convida vocês para colocarem o nome de vocês e a cidade, o lugar de onde vocês estão, para a gente ir conhecendo vocês também. Não, tá falando com o pessoal. Tudo tão calmo. Tá até estranho, tá tudo muito calmo. Eu não sei se demora para eles ouvirem a gente, não sei se eles ouviram. Pois é. Bom, caso não, vou falar, acho que mais uma vez. Quem quiser ir colocando o seu nome e o lugar de onde está aqui no bate-papo, para a gente ir conhecendo vocês. Só enquanto as pessoas terminam de entrar aqui na sala. Bom, acho que a gente já pode ir começando. Então, primeiro eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui, a professora Cláudia e o professor Pacheco, e também agradecer aqui na abertura do festival, que esse é um festival realizado pelo Grupo Anga, agradecer aos nossos parceiros de tecnologia, o Westcom Comstore e o GoToWebinar, e co-realização do Capitalismo Consciente Brasil, Sistema B, HSM, as nossas mídias oficiais Época Negócios, HSM Management e MIT Sloan Management Review Brasil, e o nosso apoio a Humanizadas, o IDBR, a Brasil Júnior e a revista Vida Simples. E também quero reforçar esse convite de que esse festival, ele é um festival totalmente gratuito, mas a gente está aproveitando essa oportunidade para arrecadar doações para ONGs Palicestas. Eles fazem um trabalho muito bonito lá em BH, espalhando cestas básicas para as pessoas que precisam. Então, para qualquer um que puder e se sentir chamado, pode acessar aqui nesse Bit.ly ou QR Code. E com uma doação de R$ 99, vocês conseguem doar uma cesta básica que alimenta uma família por um mês. Então, a gente está promovendo isso. Então, quero agradecer aqui a Cláudia, a professora Cláudia e o professor Pacheco, e falar que a gente está muito feliz de ter vocês aqui para falar um pouco mais sobre novas construções sociais de aprendizagem. E como eu já tinha conversado com o professor Pacheco, a gente falou muito de trabalhar em cima das perguntas das pessoas que estão aqui. Então, já quero, desde agora, convidar qualquer pessoa que esteja aqui, que esteja ouvindo a gente, podem mandar as perguntas, a gente vai tentar, ao máximo, fazer todas possíveis.
E para isso, eu já comecei conversando com alguns dos educadores que eu sabia que iam estar aqui e levantando algumas perguntas para a gente começar. Então, a primeira coisa que eles trouxeram para mim foi como que os professores e escolas que querem se tornar mais inovadores na educação, que dicas, que práticas, que olhares vocês trariam para essas escolas e professores? Vou começar. Não, vou começar. Qual é a dica? Coragem. Primeira dica, tenha coragem de sair da casca, de sair da caixa, de ter a convicção de que essa escola que está aí não serve mais. A gente já entrou no século XXI, nós já estamos na era de Aquário, e essa escola não serve mais. E a pandemia está aí para validar tudo isso. Então, coragem. Primeira dica. Aí o resto eu deixo para o Zé Fale, ele vai falando como complemento, a gente vai se complementando. Então, uma boa tarde para todos e para todas. Todos os dias, quando eu abro o computador e vou à internet, eu observo que surgem catadupa ofertas de cursos, ofertas de múltiplas oportunidades de aprendizagem, a que chamam inovação. Tu perguntaste-me como é que é. Então, antes de mais nada, eu gostaria de vos enunciar 5 princípios básicos de inovação. E não poderei estender muito, porque quero ser sintético para podermos contemplar as outras perguntas, mas remeteria para um livrinho meu, onde são umas 300 páginas, não é? Vamos falar assim de fundamentação científica, técnica, pedagógica, antropológica. Então, para que nós possamos chamar inovação a qualquer projeto, 5 critérios terão de ser respeitados. Primeiro, que o que quer que seja inédito. Inovação tem que ser inédito. Tem que nunca ter acontecido, não é? Primeira questão. Já agora vou dar um exemplo do que não é inédito e que passa por ser nas redes sociais e em todo lugar. Não tenho nada contra aquilo que eu vou dizer. Respeito muito quem consome esse projeto. Estive nos Estados Unidos e conheci o projeto. Estive em Stanford, estive na Khan Academy, conheço na One-to-One, na Quest to Learn, na gamificação, estive em tudo isso. Mas estou-me a referir à aula invertida. A aula invertida não é inédita e, portanto, não é inovação. Não é inédita porque há 100 anos, ouviram bem, há 100 anos, numa aldeiazinha francesa, um senhor chamado Célestin Freinet, nome que deu origem ao movimento da Escola Moderna. Ele fazia isso. Tinha ficheiros autocorretivos, onde os alunos iam procurar informação. Quando tinham dúvidas, vinham ter com ele, e ele explicava. Bom, o que é a aula invertida se não isso? Então, só há uma diferença, é que nos anos 20 do século anterior, não havia internet. É só essa a diferença. Segundo critério, portanto, não é inovação. Eu lamento mesmo, que os brasileiros vão a cursos de aula invertida porque nada acrescenta. É aula. E numa aula, nada se aprende. Segundo critério. Estão a ver que eu estou a provocar perguntas, lógico. Fraternalmente. Segundo critério, tem que ser replicável. Se for uma ilha de excelência, um projetinho que fica lá, não adianta absolutamente nada. Mas replicável com o terceiro critério. Tem que ser instituinte. Um projeto tem que estar sempre em fase instituinte. Tem que estar sempre se transformando, senão deixa de ser inovação. Quarto critério, tem de ser sustentável. Quando eu falo sustentável, ele tem que ter fundamento na lei e na ciência. Estou a falar das ciências da educação. E aquilo que eu vejo por aí não tem qualquer fundamento, porque são cursos, porque são aulas.
E uma aula não tem fundamento científico. Eu vou repetir. Uma aula não tem qualquer fundamento científico. É um escândalo epistemológico no século XXI. Último critério. Quinto critério. O projeto, para ser inovador, tem que ser útil. Tem de garantir o direito à educação a todos. E esses projetos que por aí andam dizendo que são inovação, não garantem. Pode ser que eu não conheça algum projeto que reúne estes 5 critérios. Quanto ao que eu diria a um professor que queira ser inovador, aquilo que eu disse a mim mesmo há 52 anos. Há 52 anos. Quando eu percebi que dando aula não ensinava, eu perguntei, haverá outra maneira de fazer as coisas? Porque se não houvesse, eu sairia da profissão. Porque eu tinha tomado consciência de que o modo como eu trabalhava não ensinava a todos. E a Constituição dizia que a educação era um direito de todos. Bom, mudei. Então aquilo que eu diria aos professores era que, como disse a Cláudia, tivessem coragem. A educação é um ato de amor e um ato de coragem. Não sou mais que ninguém, mas eu tomei uma decisão ética. Eu não poderia continuar a dar aula sabendo que eles não aprendiam. Não poderia. Seria antiético. E aquilo que eu digo aos professores é: sede éticos. Tomai a decisão de mudar. E depois de mudar, produzir inovação. É violento, não é? É violento, eu sei. Eu sei que os professores estão habituados a que venham fazer festinhas ao ego, o professor coitadinho, que não pode, que não tem formação, que o diretor não deixa, que a secretaria não quer. Isso é tudo desculpa de mal pagador. Quando a pessoa toma consciência de que está a trabalhar de modo errado, tem o dever de mudar ou de mudar de profissão. Continuar assim é antiético. Perfeito, obrigada, professor Pacheco, obrigada, professora Cláudia. Outra pergunta que chegou aqui para a gente é qual o papel da confiança na educação, principalmente pensando nessa educação que a senhora acabou de citar. Qual o papel da confiança? Nenhuma relação se estabelece se não houver confiança, né? Se não houver conexão profunda entre os envolvidos. Então, eu acredito que a educação hoje carece de confiança em todos os níveis, desde o nível mais íntimo, que é da relação pessoa a pessoa, até do ponto de vista institucional. Enquanto instituição, escola, ela carece de confiança, porque ela não consegue assumir ao que veio, né? Ou seja, oportunizar a educação para todos. A escola, a instituição escola, não permite isso, não está permitindo isso. E a minha pergunta é, se a gente vê que isso não é possível, que isso não está acontecendo, por que não tomamos a decisão ética, corajosa, de efetivamente fazer o que é preciso? Eu acredito que, graças à pandemia, a gente está muito claro que a gente não pode mais continuar conduzindo a nossa existência em cima desse planeta da forma que estávamos, né? Então, os índices de suicídio, o índice de doença dos educadores, a devastação ambiental, tudo isso deflagra nossa total desconexão com a vida. Então, é o momento da gente assumir o compromisso ético com a vida, porque educação é vida, né? Então, o ato de a confiança é princípio de relação, para se estabelecer uma relação. O que mais é? Entre a década de 1960 e a de 1970, eu fui um professor como outro qualquer. Dava as minhas aulas bem planejadas, com bons materiais. Os inspectores mandavam os estagiários ver as minhas aulas. Eu era um vaidoso. Eu dava aula magistralmente. Turmas pequeninas, 50, 60 alunos, mas eu não ensinava. Eu descobri que havia 2 grandes obstáculos à mudança, à inovação.
O primeiro obstáculo era eu. O primeiro obstáculo sou eu. A minha cultura pessoal e profissional. E a minha cultura dessa época era a cultura da solidão de sala de aula. Eu não confiava nos outros. Confiava no meu trabalho. Não confiava, trabalhava sozinho. E a solidão do professor é da mesma natureza da solidão do aluno. Quando eu percebi que teria de trabalhar em equipe, eu descobri o segundo obstáculo. O maior aliado de um professor é o professor em quem a gente confia. É o outro professor. E o maior inimigo do professor que muda é o outro professor que o prejudica. É um grupo profissional que me deixou muito magoado. Eu já ultrapassei tudo isso, porque quando se é velho já não se pensa nessas coisas e se perdoa os defeitos dos outros por o reconhecimento dos nossos defeitos. Então, eu aprendi a confiar, porque aprendi-me. Autoconhecimento. E percebi os meus limites. E que os meus limites teriam de ser junto a outros limites, confiando no outro. Estou a falar de autonomia. A autonomia é um conceito relacional. Ninguém é autónomo sozinho. E quando aconteceu isso, passei a trabalhar em equipe. Desde 1976, quando começamos o projeto da Escola da Ponte, é disso que eu estou a falar, e colocamos o centro do processo no sujeito de aprendizagem, no aluno, a Escola da Ponte foi a primeira no mundo, a primeira, e é a rede pública de Portugal, a fazer a transição entre o paradigma da instrução, do professor sozinho, dando aula, em sala de aula, para o paradigma da aprendizagem, em que o sujeito de aprendizagem, na sua dignidade, confia no professor, confia na equipe dos professores que o acompanham, que com ele constroem projetos, que com eles constroem roteiros, que com eles aprendem a pesquisar, que com eles produzem conhecimento, que com eles... Percebem? Confiança mútua. E isto está ligado a uma outra coisa. É que confiar no outro é aceitar o outro. E se eu não me reconheço, eu não reconheço o outro. E sendo assim, é preciso praticar sociocracia. Nos projetos que eu acompanhei, são centenas, mas sobretudo em meia dúzia de projetos, como o projeto Âncora, Amorim Lima e outros lugares. Quando havia algum problema, era a equipa responsável. Nós dizíamos, um de nós falhou. E quando um de nós falhou, eu falhei. Porquê? Houve uma quebra de confiança. Então, nós acreditávamos uns nos outros, confiávamos uns nos outros. E eu vivi essa cultura 44 anos. Fui um privilegiado. Perfeito. Aproveitando essa ponte do tema da confiança, apareceu uma pergunta aqui da Sara, de qual o papel da educação na transformação de sistemas com base na consciência. Então, como que isso pode colaborar? Educação com base na consciência. Posso? Será que a educação que a gente está construindo hoje construiu consciência? Essa é a minha pergunta, né? Então, a ressignificação do que é educação para que a gente chegue a uma consciência é repensar tudo. Né? Você queria falar, Zé? Uma das dimensões curriculares é a dimensão da consciência planetária. Estou a falar dos ODS, estou a falar da Carta da Terra, estou a falar de problemas, necessidades, desejos e sonhos da humanidade. De problemas que tanto são do Brasil como da China, como da Austrália, como dos Estados Unidos. Problemas da degradação ambiental, problemas do sistema económico que não funciona, mas, sobretudo, problemas com o sistema educacional. É preciso que os professores e as famílias tomem consciência de que o sistema de ensino, que tomem consciência de que o sistema de ensino condena à ignorância e à infelicidade mais de metade dos alunos. Quando tomamos consciência disto, toda a educação muda. Não há educação infantil, educação fundamental, educação familiar, educação do campo, educação sexual. A educação é uma só, adaptada a cada grupo etário.
E educação vem de dois termos. O termo educare, latim, e educere. É simultaneamente extrair de dentro e intervir no processo. E parece que a Cláudia quer falar, vou-lhe dar a palavra. Nessa educação que a gente tem hoje, eu pergunto qual é o espaço, tempo e espaço, que a gente tem para o silêncio. Porque a consciência, ela precisa de um lugar. Ela acontece num lugar. No lugar da reflexão, no lugar da oração, no lugar do fazer. E quando você tem um modelo educacional que ele te prepara para ser consumidor e ser consumido, você não tem espaço para a construção de consciência. Então, quando você pensa que qualquer criança que entra numa escola, até do maternal, né? Muito embora não faça sentido essa divisão, mas os pequenos já tem um currículo prescrito, qual é o espaço que essa criança vai ter durante a vida para descobrir a si mesmo? Uma vez que ele o tempo todo é um consumidor. Isso é uma estratégia de uma cultura. E a gente viu até onde ela pode chegar. Então, eu acredito que qual é o papel da educação para que a alma se manifeste? É quando a gente tem espaço para a gente ser aquilo que a gente é. E essa educação não permite isso. As pessoas são programadas para o Enem, para fazer prova, para fazer teste, para cumprir um currículo. E o currículo que é da alma, onde tem espaço para isso? Não tem. Então, essa educação que está aí, ela não oportuniza uma abertura de consciência. Enfim. Há vários autores que falam desses assuntos. Se um dia houver a possibilidade de conversar sobre eles, eu gostaria. Mas certamente haverá outras perguntas e é bom a gente continuar. Perfeito. Estão chegando muitas perguntas e eu estou tentando fazer uma síntese das parecidas para a gente conseguir colocá-las junto. Muita gente tem trazido sobre o que já pode ser feito em sala de aula hoje, como uma transição mesmo para chegar nesse lugar. E isso tem sido perguntado também muito com foco em universidades e ensino superior. Então, se vocês puderem trazer esses dois enfoques. Primeiro, numa nova educação, não há sala de aula, nem há ensino superior. Porque para haver um ensino superior tem que haver um ensino inferior. A linguagem produz e reproduz cultura. Perdoai que eu diga, porque eu também fui professor de ensino superior. Perguntam o que é possível? Eu digo, o que é inadiável e possível. Na sala de aula, acabar com ela. É o que é possível, inadiável. Mas não é tão fácil como parece. Quando algum professor me pergunta, por exemplo, como é que vai ensinar os alunos a fazer portfólios digitais, eu respondo, dando aula. A pessoa fica admirada e diz, mas você dá aula? Digo, não. Há quase meio século deixei de dar aula. Mas então, sim, não é o que você sabe fazer? E o professor responde, é. Então eu tenho que valorizar o que você sabe fazer. É a competência que você tem. Você dá boas aulas. É competente dando aula e, portanto, vai dar aula. E se a pessoa pergunta, e você dá aula comigo? Eu vou dar aula com ela. A dar aula para acabar com ela. Ou seja, é possível partir daquilo que somos, não daquilo que eu quero que o outro seja. Temos que dar um espaço muito grande de liberdade, de livre-arbítrio. E, portanto, eu nunca quis convencer quem quer que fosse. Eu não quero convencer ninguém. Eu quero que as pessoas tomem consciência. Ok? Então, se o professor está disponível na sala de aula, é na sala de aula que eu ajudo a mudar. Mas é preciso que o professor esteja disponível. Então, aquilo que eu lhes sugiro
é que estabeleça um contacto connosco. Estou a falar também contigo já, mas sobretudo com a Cláudia. Porque nós vamos, ainda em abril, começar um processo de mudança que vai envolver centenas de professores, muitos, que na sua sala de aula, que é isso que eles têm, neste momento virtual, não vão mandar conteúdo para casa, porque isso é perder tempo e gastar tempo mal gasto. Para isso não é preciso um professor, porque está tudo na internet. Basta a inteligência artificial mandar o aluno ler isto ou aquilo. Mas adiante. Então, na sala de aula virtual, conosco, nós partilhamos o modo de mudar. E olha que há muita coisa para mudar. O que é que nós nos propomos fazer? Está o convite já feito. É tomar uma decisão ética e, a partir daquilo que eles são e sabem, que é dar aula, conosco, em 2 meses, deixam de dar aula e os alunos começam a aprender. Porque não aprendem nada. Quando alguém me diz, mas eu aprendi na aula, eu pergunto, você sabe fazer raiz quadrada? Sabes fazer já? Não sabes, não. Sabes? Olha, então é Acho que eu sei. Olha, nunca encontrei mais do que 1% ou 0,5%. A segunda pergunta que eu faço é, quantas vezes durante a tua vida já precisaste de usar a raiz quadrada? Quantas? Pouquíssimas. Vamos ser a primeira pessoa que precisou. E agora a pergunta terceira. Tiveram aula sobre raiz quadrada? Várias. Várias. Aprenderam? Não. Como não? Eu, se fizer mais perguntas do fundamental, ninguém sabe nada, porque não aprendeu. Agora a pergunta básica é esta. Então, se eu precisar da raiz quadrada, em 2 minutos eu aprendo, porque faz sentido que eu vá à internet, faz sentido. O princípio da significação. Estou a falar de Vygotsky, estou a falar de Brunner, estou a falar de teoria, porque não há prática sem teoria. Porque eu sei porque é que eu vou procurar. Em 2 minutos eu aprendo raiz quadrada. O que eu preciso é de aprender a aprender. O que eu preciso é de aprender a fazer. E nós vamos aprender a fazer com os professores em sala de aula. Agora, quando me vêm dizer cursos sobre habilidades socioemocionais em sala de aula, não há habilidades socioemocionais em sala de aula que seja no século XXI. E, portanto, curso é aula, não serve para nada. Falando como arquiteta, o espaço da sala de aula, ele condiciona uma expressão, uma forma de ser, tá? Então, por mais que você tem todo um condicionamento físico, espacial, cultural, que já é consagrado dentro da sala de aula. Então, é muito mais difícil você fazer uma mudança dentro desse espaço. Na hora que... Por quê? Ele não tem conexão. A conexão ela é rompida espacialmente. São salas, são espaços... O que é uma escola? São espaços fragmentados com pessoas definidas por um padrão e que elas não se relacionam entre si. Como que você estabelece transformação se você não faz troca entre diferentes? Então, a sala de aula é um lugar difícil de você fazer o desafio, de fazer uma transformação. Agora, é aquilo que o Zé fala, né? Você tem que partir daquilo que você daquilo que você tem. Você não parte de outro lugar, né? Então, você começa dali mesmo. Eu confesso que fico perplexo quando eu pergunto a alguém como é que você trabalha? E a pessoa responde, eu dou aula. Ok, tudo bem. Agora diga-me, por que é que dá aula? Não sabe. Eu fico espantado como as pessoas não sabem como é que começou a aula, quando é que começou a aula. E dizem muitas vezes, sempre foi assim. Não foi, não. A aula entrou aqui na América do Sul no princípio do século XIX, com o Sr. Lancaster, a convite do libertador, como é que se chamava o homem? Bolívar. Convidou esse inglês. E como não havia escolas, prédios, dava aula nas igrejas para pôr as pessoas a ler, para poderem ler os documentos oficiais. Então,
Eu fico espantado. Como é que nós fazemos uma coisa que não sabemos porque é que existe? Valha-me São Paulo Freire. Vamos lá, Jade, mais perguntas para quem tentar te Vamos lá, estou aqui ajudar. tentando conscientizar, colocar tudo numa pergunta só, e tem bastante gente perguntando sobre a Escola da Ponte e pedindo para falar sobre sociocracia na educação. Se vocês puderem comentar um pouco. Eu falarei sobre a Escola da Ponte e depois a Cláudia falará sobre sociocracia. A Escola da Ponte é uma escola de rede pública do norte de Portugal, que há 44 anos era conhecida por nenhum professor querer ir para lá. Porque mais de metade da população era analfabeta, os pais estavam imigrados na França, na Alemanha, na Austrália, por causa da crise da indústria têxtil, as crianças andavam soltas na rua, fazendo tudo o que não deveriam fazer. Os mais velhos, os alunos mais velhos, batiam nos professores. Eu fui substituir uma professora que teve sorte, só foi 2 vezes para o hospital, porque lhe partiram um braço e a cabeça. Então, a Escola da Ponte, há 44 anos, era assim. Mais de metade se evadia, ficava, reprovava, não aprendia. O que nós fizemos foi muito simples, já há pouco expliquei. Eu, quando cheguei à Ponte, eu já levava uns anos de tentativas de mudança individual. Na Ponte, juntei-me com outras 2 pessoas. E tudo aconteceu. Mas, quando nós mudamos, e porquê é que nós mudamos? Nós fomos tentar perceber se era possível que todos aprendessem. Era uma pergunta que nós fazíamos. Será possível? Haverá modos? E fomos estudar Maria Montessori e assimilámos todo o material Montessori. Fomos estudar o Claparede, fomos estudar o De Crowley e criámos centros de interesse. Fomos estudar o Steiner, das Waldorf, e criámos toda aquela basta de aritmia e tal, parafernália. Fomos estudar Serre-Stanfrene e criámos a Assembleia, a Cooperativa Escolar, criámos os fecheiros autocorretivos, a imprensa escolar. Fomos estudar o ensino personalizado de Monnier, fomos estudar o ensino programado ou individualizado do Daltrá. Fomos fazer a pedagogia para objetivos, as taxonomias do Bloom, de Ashton, de Krekel. Fomos estudar o Piaget, o Vygotsky, a Leontin, Bakhtin, papapá. Fomos estudar tudo isso. E quando percebemos que não sabíamos alfabetizar, fomos ser alfabetizadores. E depois, o que aconteceu foi que em 8 anos, essa escola miserável, que ninguém queria, passou a ser a melhor escola do país. Foi reconhecida como primeiro prémio de inovação, recebeu a comenda da Ordem da Instrução Pública do Presidente da República e hoje é uma das maiores referências no mundo da educação. O que aconteceu? Equipe, decisão ética e resiliência, para além do amor pela criança e o respeito que temos. Não? Porque nós fomos pressionados, ameaçados, processados, sofremos coisas que vocês não imaginam, mas porque nós confiávamos uns nos outros e tínhamos consciência de que as coisas estavam a correr bem, estava tudo bem fundamentado, dentro da lei, tudo aconteceu. Mas a Escola da Ponte, em 2010, deixou de ser inovadora. Mas isso é outro assunto, porque eu tenho muito respeito por quem lá está. E deixou de ser inovadora por razões que agora não importa, mas ainda é um lugar que vale a pena visitar. Porque lá o sujeito de aprendizagem existe. Lá não é o professor que faz a aula, que dá a aula. Isso não serve para nada. Serve para nada, nada. É perder tempo. Dar aula é perder tempo. Então, sobre sociocracia. Na verdade, sociocracia é um sistema, né, de decisão, de tomada de decisão, que tem como centro o consentimento. O consentimento é diferente do consenso, né? O consenso é uma permissão que é muito difícil, você precisa ter todo um trabalho de grupo para chegar a um consenso. É um diálogo muito profundo. O consentimento é, mesmo que eu não acolha 100% uma proposta, ela tem espaço naquele momento. Então, uma estratégia que eu vejo, uma metodologia que eu considero muito importante, porque de todas as minhas experiências
com, por exemplo, reunião de professores, é uma coisa muito confusa, não tem uma forma estruturada de apresentação de uma proposta, de organização de ideias, de apresentação, contra-argumentação, ou seja, sempre fica tudo muito confuso. A sociocracia permite que a gente sistematize melhor e dê de uma direção mais clara às necessidades de um coletivo. Então, acho que é uma ferramenta, né, interessante, pouco apropriada, pouco conhecida, que se entrasse de uma forma mais presente nas estruturas, na educação, ajudaria muito. Da mesma forma que, por exemplo, uma assembleia. Você criar processos democráticos facilita toda a leitura daquele sistema vivo, né? Então, a gente viu em alguns processos com escolas que a gente apoiou, que foi muito interessante os próprios educadores ouvirem dos educandos as suas questões, ou seja, tem um espaço de escuta, de compartilhamento, de percepções, de definições de ações coletivas. Então, a assembleia, a sociocracia, são estratégias democráticas, estratégias de organização que nunca foram apropriadas efetivamente dentro da educação. Ou seja, todos os lugares, toda a oportunidade da gente trabalhar coletivamente, ela é cerceada dentro da escola. Algo que precisa mudar, porque a gente está vendo hoje que se a gente não trabalhar coletivamente, vocês apresentaram agora um pedido de apoio para pessoas que estão numa situação difícil. A gente tem que trabalhar junto, não tem outra alternativa. Então, para isso, a gente tem que construir espaços de diálogo, e a escola não oportuniza esses espaços. Porque a gente tem tanto currículo para consumir, tanta prova para fazer, que nunca dá tempo. Quando eu afirmo alguma coisa é porque já fiz, e peço desculpa da arrogância. Não é teoria para teoria, é algo que é prática com teoria. Eu dou 2 exemplos breves para as pessoas entenderem melhor. O primeiro exemplo, entre os professores. Uma professora procedeu erradamente. Nós nunca trabalhávamos sozinhos, e, portanto, estávamos numa equipe. Imaginam um espaço com 100 alunos, mais ou menos 100, com 3 educadores. Uma delas deu uma resposta que não deveria dar. Na reunião seguinte, a professora, a Rosinha, disse: um de nós errou, fez isto, isto, isto. A pessoa que tinha errado olhou para a Rosinha pensando que ela ia denunciá-la, ali na equipe de 40. Não. A Rosinha continuou: vamos ajudar esta colega ou este colega a não voltar a fazer. Na hora seguinte, essa colega foi ter com mais 2, criaram uma equipe de apoio para que ela não voltasse a errar. Um aluno que chegou à ponte e fazia automutilação, cortava-se com navalhas, facas, e quando chegou foi para a cozinha apanhar uma faca. Mas quando alguém chegava à ponte, criava-se a comissão de ajuda. Cláudia falou da Assembleia, a comissão de ajuda, a Caixa dos Segredos, o lugar de já sozinho, tem muita coisa lá. Porque não se educa para a cidadania. E educamos-nos no exercício da cidadania. É a liberdade responsável. Bom, e esse jovem, o que é que ele fez? Vingou-se, não o deixaram pegar na faca, ele foi ao banheiro e urinou no cesto dos papéis. Lá não temos aqueles avisos nos banheiros: por favor, urina dentro do vaso. Aquelas disparates que eu vejo por aí escrito: por favor, não suba para cima do vaso, por favor, deixa aí. Por favor, o que é óbvio, adiante. Ele urinou no cesto dos papéis. Toda a gente sabia que foi ele. No dia seguinte houve uma assembleia. O moço estava lá no meio, era a primeira assembleia. Ele olhava, centenas de jovens, a mesa preparando a agenda. Ele não percebia o que estava a acontecer, a comissão à volta, os alunos que estavam na comissão de ajuda à volta dele, para ele não fazer disparate. Antes de começar a assembleia, o Pedro levantou-se e disse à mesa: posso falar antes da agenda do dia? E a mesa que são crianças, disse: fala. E o Pedro disse exatamente isto: nesta semana, amigos, tratam-se por amigos, um de nós urinou no cesto dos papéis. Um de nós. Individualmente eu sou responsável por todos. Se um de nós falhou, eu falhei.
O moço, quando ouviu aquilo, começou a olhar. Ninguém olhou para ele. E toda a gente sabia que foi ele. Aí o Pedro continuou. Eu quero perguntar qual é a nossa decisão. E alguém disse, levantou o braço. Eu acho que devemos ajudar um de nós a não voltar a fazer isso. Foi votado. Criou-se uma comissão para ajudar essa criança, que nunca mais fez automotivação. Jade, vou te pedir uma ajuda, Jade. Olha só, tem um monte de gente aqui no nosso Instagram que está querendo entrar no link e não está conseguindo. Tem algum caminho mais fácil? Como é que eu faço isso? Que eu também não sei. Boa pergunta. Assim, Para me ajudar, técnica que está aqui com a gente. Vou pedir, Gabi. A Gabi é a nossa ajuda técnica que está aqui, vocês não estão vendo ela, mas ela está aqui com a gente. Eu vou pedir para você passar para a Cláudia. Eu vou te passar o WhatsApp dela e você pode passar para a Cláudia direto algum link, orientação, ou enfim, o que tiver de recomendação aí. Então, só um minutinho. Obrigada. Desculpe cortar, mas é porque o povo está aqui chorando. Fica tranquilo. Quanto mais gente, melhor. Deixa eu só... Eu fico a saborear as perguntas, não é? Não sei se sabem quando eu ia para as palestras, não é? Toda a gente leva o seu texto e lê o texto, ou pelo menos leva os tópicos e fala. Eu pergunto, o que é que querem saber? Não é? Eles vão olhar para mim, o que é que querem saber? Nunca sei o que vou dizer, eu adoro. Vá lá, mais uma perguntinha. Que maravilha. Faço. Estou aqui nesse multitarefas de perguntas, juntar as coisas. A gente teve algumas perguntas aqui que eu acho que eu vou fazer duas já juntas. Uma é do Márcio Ramos, do Senac Itapetininga, e a pergunta é: sabendo da necessidade de uma nova abordagem educacional, como associar os interesses políticos, empresariais e educacionais num país como o Brasil? E aí vou aproveitar que tem uma parecida aqui também, que é do Norton. Então, que diz que é totalmente de acordo com esse novo paradigma de aprendizado, porém, qual sugestão que os senhores podem nos orientar para transitar a minha escola do velho paradigma para o novo paradigma? Visto que a transição, se não for bem feita, em função das crenças do velho paradigma, pode impactar diretamente os resultados na continuidade dos alunos na escola. E, obviamente, irá impactar os resultados financeiros, pois uma escola também é uma empresa, e não sobrevive se não poder pagar as suas despesas e, fatalmente, se permanecer em prejuízo durante alguns meses, eu serei dispensado. Como fazer essa transição? Por onde começar? Olha, a mudança do modelo educacional acompanha a mudança do modelo político, do modelo económico e por aí vai. Eu espero que no final da crise do coronavírus as pessoas não voltem a fazer o mesmo, que a normose não prevaleça. Porque escolas são pessoas, não são prédios. E as escolas pessoas não precisam de transporte escolar. Estou a falar da autonomia financeira. Foi isso que agora eu escutei. Não precisam de transporte escolar. Basta ler Anísio Teixeira, de 1956-57, ele fala disso. Repara bem, há 70 anos quase. Não precisa de merenda escolar. Não precisa de computadores. Não precisa de nada disso. Só precisa de professores. Se nós viabilizarmos algo assim, claro que eu não vou demolir o prédio se ele existir. Se a escola for um prédio, não vamos demoli-lo. Vamos ressignificar os espaços. E quando uma escola, como a Escola da Ponte ou o Projeto Âncora, passa a ser uma referência, quando ela passa a ser uma escola de excelência académica, que é disso que eu falo, dos melhores alunos nas provas nacionais. E eu quero lá saber das provas nacionais, mas são. Quando ela passa a ser inclusão social, okay, aí acontece. Muita gente visita essas escolas. E quando visita, acontece como na Ponte. Deixam ficar uma contribuição, compram um livrinho, pedem para fazer um curso, e a Escola da Ponte faz. Pedem para fazer uma palestra, e a Escola da Ponte vai fazer. Pedem para... Isso dá dinheiro. Basta isso para pagar os professores. O projeto é perfeitamente sustentável em termos financeiros. Por falar no sistema S, lamento que
tenha acontecido aquilo que há uns anos também já estava para acontecer, que foi tirar recursos ao sistema ES. Eu não sou puxa-saco, mas admiro profundamente o sistema ES. Quando eu conheci essa gente, que trabalha muito bem, faz formação profissional como eu nunca vi. Mas agora gostaria depois que fossem ler umas coisinhas. Estou a falar do Senac, do Senai, do SESC, por aí vai. Que é a tese de doutoramento da Maria Nilde Maschelani, que é sobre formação profissional. Maria Nilde foi a criadora dos colégios vocacionais. Acabou no DOPS, claro. Pronto, mas isso é outra história. Em 1960 e tal. Onde é que eu estava a falar? Já não me lembro, mas do sistema ES. Eu trabalhei com o SESI, Paraná, trabalhei com muitos sistemas, o Senac de São Paulo, que eu fiz, o que eu aprendi. E eles já são um bocadinho isto que eu disse. Resumindo, os sistemas têm que mudar simultaneamente. O que eu não posso admitir é que o sistema educacional, que é a base de todos os outros, okay? É a base, possa continuar a fazer aquilo que faz. E estou preocupado com o facto de professores estarem a gravar videoaulas para mandar para casa das crianças e das famílias, para dar trabalho e ocupar, e não serve para nada isso. Isso é um crime. É continuar a fazer aula em casa. Inadmissível. Nós devemos aproveitar esta mensagem do vírus que mostrou que o sistema está podre, que não sabe como agir, para perceber que há possibilidade de fazer outro. Há bocadinho alguém perguntou como é que se passava para outro paradigma. Eu falei da passagem do paradigma da instrução para o da aprendizagem, mas eu não fico por aí. Hoje estamos no paradigma da comunicação. Ouviram falar de comunidades de aprendizagem? Ouviram? Ouviram falar dos princípios gerais? Ok, então é isso. Então, se quiserem, juntai-vos a nós e nós a vós, e em abril vamos fazer o que é preciso. Tá bom? É no Brasil que estão os maiores projetos e nós contamos com um corpo de formadores que já fizeram. Não vão blá, 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 blá dizer que se tem de fazer. Fizeram. Essa transição. Nossa, perfeito. Já caminhando para um arremate, eu queria fazer um exercício de visualização com vocês. Então, se a gente fosse visualizar, talvez daqui a um ano, passada essa crise do coronavírus, e todas essas pessoas que estão aqui, acho que mais de 500 pessoas que são professores, educadores, diretores, pessoas ligadas à aprendizagem de alguma forma, decidiram agir. Como que você visualiza que vão estar, não só as escolas, porque eu sei que tem muitas pessoas também de ambientes empresariais aqui, e ambientes empresariais como grupos de pessoas também podem super ser comunidades de aprendizagem. Como você imagina esses ambientes e essa transição acontecendo? Nós temos uma formação, um projeto de formação, em círculos de estudos, que também tem oficina e tertúlia, tem tudo isso, mas sobretudo círculos de estudos. Temos uma metodologia. A nossa formação é isomórfica, o modo como o professor aprende é o modo como ensina. Ela não considera o formando como objeto de formação a quem se dá algo, mas considera o outro como sujeito de aprendizagem em autoformação. Toda a formação no século XXI é autoformação. Não partimos da teoria, partimos da dificuldade de ensinagem para procurar, através de um roteiro de estudo, depois a gente explica, procurar informação que possa levar-me à produção de conhecimento e que me resolva o problema da ensinagem. Porque não há alunos com dificuldades de aprendizagem, há professores com dificuldades de ensinagem. Não há alunos especiais, todos são especiais. Não há alunos deficientes, há práticas deficientes. E quando as pessoas perceberem isto, eu espero que percebam, então que façam um ato de amor e um ato de coragem, que tomem a decisão ética. O meu livrinho, por falar nisso, chama-se Inovar é assumir um compromisso ético com a educação. Nádia, para aqueles que, é lógico, a gente tem clareza que nem todo mundo vai poder, estão em outros processos, tá? E não vão estar fazendo formação conosco, vão estar fazendo outras coisas, mas eu acredito que daqui a um ano, ou durante esse período que a gente está vivendo, extremamente rico e desafiador, que a gente tenha uma capacidade de escuta,
uma grande capacidade de escuta, para que em equipe, juntos, a gente levante questões, problemas, desenvolva pesquisa, elabore projetos e use a nossa criatividade. Eu acho que esses são algumas das estratégias, se esse é o nome, não sei se é mais correto, mas com certeza o que está sendo posto para todos nós é que a gente não sabe o que vai acontecer. E que bom que não sabe. Porque ao não saber, a gente está sendo lançado na direção de ser criador, ser criativo. É algo que foi retirado, a gente foi, né, tirar essa competência da gente. Então, dentro das empresas, é a gente começar a trabalhar cada vez mais em equipe. Por exemplo, uma pequena empresa, uma empresa de, sei lá, de confecções. Eu acho que vai ter que chegar todo mundo junto e ver como que vai resolver questões básicas. O que que a gente tem como situação? Isso, como que a gente vai poder resolver assim, cozido enrolado? Como é que a gente vai dar conta do salário de todo mundo? A gente não vai ter dinheiro para todo mundo, a gente vai ter que criar outras estratégias de sustentabilidade financeira, e é isso que vai dar o nascimento de uma nova civilização, de uma nova cultura. É assumir que a gente não sabe tudo, que bom, e ter a capacidade de desenvolver novas estratégias. Muitas a partir de coisas que a gente já conhece, outras inventando. Eu fui prefeito da minha cidade. Puseram-me lá. E ajudei a desenvolver uma economia não predatória, mas solidária. Isto há 40 e tal anos. Fui o prefeito mais jovem do meu país. E foi com os outros, com os empresários, que eu aprendi isso. Eu mesmo fui empresário aos 12 anos de idade. Eu trabalho desde os 4. Ouviram bem? 4. Aos 12 anos eu tinha uma microempresa de instalações elétricas de baixa tensão. A minha origem é engenharia eletrotécnica. Nunca pensei em ser professor. E tinha 2 funcionários. Okay? Ganhava muito mais que o meu pai. E sei muito bem, penso, aprender com os outros. E quando nós convidamos as pessoas para este processo que vai começar agora em abril, nós damos garantias. Porque durante estes 40 e tal anos, eu só vi foi pessoas que se entusiasmaram, tomaram a decisão de mudar, mas depois veio uma diretora e disse, não pode. Vem um secretário e diz, não deixo. Vem um ministro e diz... E essa pessoa acaba com o projeto, vai para o psiquiatra e as crianças têm aquilo que não merecem. Então, desta vez, nós teremos uma retaguarda jurídica, porque se alguém tentar impedir, vai ter muito com que se coçar. Cuidado. E mais, vai ter uma retaguarda científica que lhe vai dar sustentabilidade ao projeto, porque nada acontece sem teoria. Perfeito. Acho que é muito difícil escolher as perguntas, porque elas são todas muito boas e eu queria ficar aqui a tarde inteira. Mas acho que uma última que foi bastante aparente aqui é de qual o papel dos pais e como os pais podem se posicionar diante dessa situação de filhos em casa e tudo isso. O que eu tenho ouvido dos pais é que eles estão coitados, vivendo uma verdadeira loucura, né? Porque muitos continuam trabalhando, home office, dentro de casa, as crianças a 1000 por hora, e eu acho que a primeira coisa que os pais precisam fazer é não sobrecarregar mais as crianças, os filhos e a eles mesmos, de coisas que não fazem sentido. Eu acho que nesse momento os pais precisam assumir o seu papel de família, né? De acolhimento. Eu estava vendo aqui, recebi hoje um questionário que estão fazendo uma pesquisa, qual é o trauma de curto, médio e longo prazo que essa situação vai gerar, já está gerando, vai gerar.
Então, acho que essa atenção, né? O que é mais importante? Você está abraçado com seu filho, brincando, transformando esse momento em algo bom, ou entulhando as crianças de conteúdos, porque a professora, porque a escola. Eu acho que questionar. O papel do pai é: isso serve? Isso faz sentido? Né? Acho que a família terceirizou muito a responsabilidade, assim, por uma questão de sobrevivência. Tem que trabalhar, coloca o filho na escola, resolveu o problema, mas agora o problema voltou. E o que a gente faz com isso? Então, acho que é isso. Agora, os pais estão tendo a clareza de que a escola é uma sobrecarga para os filhos e para eles. Está claro isso, porque ninguém está dando conta. Porque hoje eu recebi uma mensagem de uma criança de 15 anos, que ela disse que estou me sentindo o pior dos seres humanos. E nada disso para mim faz sentido. Então, isso, se você replica isso várias vezes, então é o momento dos pais olhar para isso. Então, se não faz sentido para fazer, não faça. E vamos contestar isso, juntos. Eu penso que os pais, nesta crise, perceberam como é importante o papel do professor. Perceberam isso. Não para impor que os alunos estejam dentro do espaço de sala de aula, debitando como um papagaio conteúdo sem nexo. Não é isso. Veem que é indispensável o professor, como mediador, etc. Mas os pais, como a opinião pública, padecem da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu fui sempre assim, vou ser sempre assim. Que é, pensam que isto foi sempre assim, portanto pensam que tem de haver aula, turma e tal. Bom, os professores têm um problema também, uma síndrome, que é a síndrome do vira-lata. O professor brasileiro tem falta de autoestima. Pensa que o que vem de fora é que é bom, não é? Os melhores projetos do mundo estão no Brasil. Por isso é que eu estou aqui para aprender. Quanto à relação escola-família, os pais, os professores, eu prefiro contar 2 pequenos episódios que podem ilustrar. Não sei se ainda dá tempo. Dá? Ok. O primeiro episódio foi em 1976, quando eu fui ao encontro dos pais, fui para a casa de um pai, e um pai, quando eu cheguei, abriu uma garrafa de vinho, eu nunca tinha bebido vinho, e levou-me a ter de beber. Eu percebi que, quando eu bebi o vinho, estabeleci um mediador cultural, porque se eu não bebesse, mas fiquei bêbado. Bom, não sei como cheguei a casa, mas eu percebi 2 coisas. Que estabeleci um mediador cultural e, segundo, que aquele pai estava ansioso para saber o que nunca tinha sabido, porque nunca tinha havido qualquer relação com o professor. Foi nessa altura que criámos o tutor. Depois, se entrarem nesta formação, eu explicarei. A segunda, passados 40 anos, foi há 3 anos atrás. Esse mesmo pai, com 90 anos, veio ter comigo quando eu fui a Portugal e disse: Zé, tenho que te fazer uma confissão antes de morrer. Eu disse: que confissão? Lembras-te quando tu vieste para cá, que tu ias para a varanda estender a roupa, de avental, tu não ouvias: ó viado, para com isso. Ouvia. Eu era um dos que te chamava viado, porque aquilo mexia connosco, como é que se vê um homem de avental a estender roupa, não é? Bom, lembras quando tu ias com a tua mulher pela rua, beijando-a, tu não ouvias: ó boiola, tira a mão. Ouvia. Porque quando íamos à missa, dizia ele, na calçada os homens iam na frente e as mulheres iam atrás. Eu disse: mas porquê é que tu estás a dizer isso, Armindo? Ele deu um sorriso e disse: é porque agora eu estendo roupa. Agora, quando vou com a minha velhinha à missa, dou-lhe beijinhos e abraços. E não tenho vergonha nenhuma. E que me chamem viado, que não me importa. O que aconteceu? Sabes quem dirige a Escola da Ponte? São os pais. Não tem diretor. Não tem diretor. E aprendem. E os pais aprendem, porque se aprendem em qualquer idade. A educação é ao longo da vida. Com as famílias. Gente, muito obrigada. Eu queria perguntar se vocês podem mais 5 minutinhos para eu fazer uma última pergunta. Sim, senhor. Vamos lá. E aí já é uma pergunta e um pedido de desculpa coletiva a todas as perguntas que não foram. Tem uma pergunta aqui do Clóvis sobre como manter o engajamento na aprendizagem. Imagino que já tangenciamos, mas seria legal como fechamento. Engajamento. A aprendizagem não acontece em sala de aula. Pode acontecer num espaço que podem chamar sala de aula. A aprendizagem acontece subordinada a 5 grandes princípios gerais. E desculpai eu estar a evocar teoria que eu não gosto. Primeiro princípio,
A aprendizagem tem que ser significativa. Eu tenho de saber porque é que eu estou a aprender aquilo. Dar sentido. A aprendizagem tem que ser integradora. Ou seja, que a partir daquilo que eu sou, não é? Da minha estrutura intelectual, afetiva, emocional, ética, estética e tudo mais, que não é só cognição. Vou falar de educação integral, aprendizagem. Então, tem que ser, portanto, significativa, integradora, diversificada. Numa aula não é. Eu falo para todos ao mesmo tempo, dou a mesma coisa a todos ao mesmo tempo, independentemente do ritmo de cada um, dos estilos de inteligência de cada um, tem de ser diversificada a aprendizagem. Tem que ser ativa, ou seja, tem que ser volitiva. Eu tenho que ir, o próprio sujeito tem que ir ao encontro da informação que lhe permite dar resposta dentro do roteiro de estudo, da seleção de informação, da análise, da comparação e tudo mais. E tem que ser socializadora, ou seja, a avaliação consiste nisto. Quando eu sinto que já sei, eu partilho com os outros. Ou seja, passo da informação para o conhecimento através da mediação pedagógica de um professor, um educador. Do conhecimento eu aplico numa ação social com o outro, em algo, e ao passar do saber para a ação, eu desenvolvo competências. Ao passar do saber para a ação, eu apresento uma evidência de aprendizagem. Prova não prova nada. Mas a evidência da aprendizagem mostra que se aprendeu. É muito mais do que isto. Eu apenas falei de alguns autores sem citar os autores. Não há prática sem teoria. Vou dar um exemplo para você, Jade. Eu não sou professora, sou uma educadora, é diferente. Eu sou arquiteta. E a minha forma de aprender é fazendo, manualmente, desenvolvendo coisas. Se eu ficar ouvindo alguém o tempo todo, em 10 minutos eu desligo. Não sei, não fixo assim. Então, eu tenho que ter uma motivação, ou seja, um estímulo para ir na direção de algo que me atraia, e a partir disso eu desenvolvo pesquisa, projeto. Então, é assim que eu funciono. E preferencialmente transformo em algo material. Aí eu aprendo. Senão, não consigo. Ficar só... Tem gente que tem uma boa memória. O Zé tem uma memória que é de elefante. Mas é mau ter uma boa memória, porque eu sei fazer raiz quadrada. Porque eu até tenho aqui dentro o discurso da primeira comunhão. Eu tenho Peneda Soares, Areias, Larouco, Barroso, Falper, Cabeira, Marão, Poder, Montesinho, Nogueira, Borges. Sabem o que é isso? Uma coisa que me meteram na cabeça o professor Vasconcelos quando eu tinha 7 anos, que é o sistema galaico-doriense das montanhas do norte de Portugal. Não me fez mais sábio, não me fez mais feliz e ocupa a memória de longo prazo. Quando eu estava na faculdade, eu tinha uma disciplina chamada Economia, no departamento de Engenharia, né? Dado por 2 professores. Eles falavam o tempo todo, ninguém prestava atenção ao que eles falavam, tinha a prova, todo mundo colava, sistemicamente, amorosamente, um apoiava o outro. Agora, pergunta o que alguém aprendeu de economia. Economia é importante para mim? É, muito. Quando eu fui desenvolver projetos, ter uma empresa de arquitetura, fazer o meu planejamento, muito importante. Nada daquilo que a universidade me deu. Eu tive que aprender aonde? Por mim, pesquisando, pegando apoio com outras pessoas. Quanto tempo eu perdi? Steve Jobs, quando foi para a universidade, só participou nas aulas de uma disciplina, caligrafia chinesa. Salman Khan, quando foi para o MIT, não foi a uma aula sequer. Por isso é que eles são o que são. Maravilhoso, gente. Muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada por trazerem tudo isso. O pessoal está agradecendo bastante aqui no bate-papo, mandando abraços e pedindo também as redes de vocês, como eles ficam sabendo sobre esse projeto de abril, onde encontra, como seguir vocês. Então, no nosso, a gente vai estar divulgando tudo pelo YouTube, a gente está reformulando o site da Ecohabitare, o site é ecohabitare.com.br, e tem H no meio, né? Ecohabitare com H.com.br. E no Instagram também tem o nosso endereço lá.
e pelo e-mail contato@ecohabitare.com.br. Tá? A gente vai fazer uma formação para um número limitado, a gente quer fazer um trabalho bem bacana, então somos um conjunto de educadores, de 12 educadores que já praticam, estamos ampliando essa escala de educadores que vão participar desse processo de formação, mas serão vagas limitadas, então seria importante já ir se programando. Estamos no planejamento. Uma última palavrinha. Aqueles que nos escutaram e tomarem a decisão ética de mudar, a minha gratidão. Aqueles que nos escutaram e não vão mudar, que Deus tenha piedade das suas almas. Até a próxima. Para quem não mudou, até a próxima pandemia. Rajad, eu vou pedir para você mandar, se possível, que é muito bom a gente ter assim, as perguntas, compartilhar conosco quais são essas perguntas, porque isso nos apoia também, tá bom? Então, a todo mundo, muito obrigado. Gente, olha, a gente está no melhor momento, apesar do mais difícil que seja, está doendo, né? Bastante esse momento, mas a gente está no melhor. Acho que a natureza, como ela é perfeita, ela está dando a oportunidade da gente ser algo novo. E a educação é muito importante nesse processo de mudança. Acreditem no poder que vocês têm de transformar esse mundo. É possível. Já está acontecendo. Obrigada, gente. Vou aproveitar esses últimos minutinhos para fazer o fechamento aqui mais formal do que a gente faz no festival. Vou compartilhar aqui a minha tela. Não sei se ela já apareceu. Sim. Então, para reforçar, para quem se sentir chamado para realizar a doação para o Espalhe Cestas, lembrando que o festival é totalmente gratuito e a gente está muito consciente do nosso lugar de privilégio de, às vezes, poder ajudar quem não está com a certeza de que vai ter comida na mesa para esses tempos de pandemia. E aproveitar, tem um presente do Capitalismo Consciente e a gente convida todo mundo a acessar aqui. Não vou falar o que é para gerar um mistério, mas vocês podem entrar lá e vão gostar bastante. E também, para quem aqui é de empresas, a pesquisa da Humanizadas está disponível gratuitamente para quem quiser avaliar a sua empresa. A pesquisa da Humanizadas é a pesquisa que replica o movimento do Raj Sisodia, que teve lá nos Estados Unidos, para entender quais são as empresas que estão realmente transformando essa coisa da cultura e transformando os negócios conscientes e mudando a educação, mudando a forma como a gente lida com as situações. E convidá-los para hoje à noite, a gente tem a palestra sobre justiça financeira e cooperativismo de crédito e qual o papel disso na redução de desigualdades. A gente vai falar com o Marco Aurélio Almada, presidente do Bancob, e sendo entrevistado pelo Rodrigo Caetano. E amanhã a gente tem uma palestra sobre diversidade e confluência com pessoas muito especiais. Então, Daniele Jesus, Felipe Rigoni, Luana Genot e Francine Lemos vão estar aqui com a gente. Então, fica o convite. E para saber mais sobre o festival e se inscrever para todas essas palestras, é bit.ly/festivalalma. E também seguir a gente nas redes sociais, @grupoanga. A gente está fazendo toda a cobertura do evento por lá. Então, novamente, agradecer muito a educadora Cláudia, professor Pacheco, por estarem aqui com a gente. Vou mandar para vocês as perguntas e, se possível, vou coletar essas respostas e mandar por e-mail para o pessoal que está aqui, para a gente também não deixar esse vazio. Tudo bem? Muito obrigada, gente. E o vídeo também para a gente colocar nas nossas redes. Perfeito. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada. Beijo no coração. Beijo, gente. Obrigada pela presença. Tchau, tchau. Tchau.